sobre a questão de roubar o protagonismo das mulheres. Veja, a Érica é uma mulher. Então, quer dizer que a Célia Chacriabá, que é uma mulher indígena, ia roubar o protagonismo das mulheres que não são indígenas? Ah, se tiver uma mulher negra, está roubando o protagonismo. O que é uma mulher? Fala para mim o que é uma mulher. Uma mulher é, acima de tudo, uma pessoa que se sente como mulher, que tem consciência de mulher, que sofre os dramas de ser mulher na nossa sociedade. Você consegue definir uma mulher? Você consegue definir uma mulher para mim sem usar a palavra mulher, sem fazer uma referência circular? Porque eu não posso falar, por exemplo, te perguntar o que é um carro, e você falar para mim que é um carro, é alguém que se sente um carro, é algo que parece com um carro. Defina a palavra mulher para mim sem falar a palavra mulher. Então, só por aí ver que você não entende o que é o ser humano, porque o ser humano não se compara a um carro, né? Um carro é um objeto, né, inanimado, é um objeto inanimado. Não, Silvia, você é inteligente, você é professora, você é vereadora, você entendeu o que eu quis dizer, por favor. Você entendeu o que eu quis dizer. Os seres humanos, entendeu que a comparação é essa, né? Os seres humanos, eles são muito mais do que a biologia simplificada que vocês dizem que é só o cromossomo. Entendi. Sabe por quê? Porque nem isso vocês conseguem dar conta. Tem mais de 40 variações de combinações entre genética, hormônios, anatomia, e vocês não dão conta de explicar isso, porque a cabeça de vocês é limitada. Vocês pararam no tempo, vocês têm que avançar, vocês estão lá na Idade Média. Então, assim, vão pesquisar, pesquisem os avanços da ciência, para vocês poderem falar com propriedade, porque vocês não estão conseguindo sustentar os argumentos. E por último, acabou? Tempo? Posso continuar falando? Olha, eu acho que a gente já está... Porque você ainda não me definiu o que é mulher. Olha, como a gente já está se encaminhando aqui para o final, e vocês estão falando bastante assim de estudo, se meu amigo Vilela me permite, claro. Acho importante porque nós temos muitas mulheres acompanhando também, a gente falar de dados, que o direito da mulher ao voto, por exemplo, ele só começou em 1932, assim como o direito de trabalhar em 1962. Sem autorização do marido, porque até então ela precisava. Direito à educação e acesso à universidade em 1887, que foi representado por Rita Lobato Velho Lopes. Ela foi considerada uma revolucionária na época. A proteção contra a violência doméstica foi com a Lei Maria da Penha, sancionada em 2006. A gente vive um cenário hoje onde as mulheres ainda ganham no mínimo 20% abaixo do salário dos homens. E acho que um dado muito importante que deve ser levantado é que as mulheres, elas muitas vezes elas são dispensadas se elas estão em faixa etária de engravidar, de partirem para a maternidade, porque elas, mais da metade são dispensadas, Vilela, com a criança antes de completar 2 anos. E quando isso acontece, elas não são reiteradas ao mercado de trabalho. Então, eu acho que a avaliação, quando a gente fala de mulher, é muito importante a gente ter esses dados na mão, e aí fica a reflexão para vocês. Independente se é uma mulher cis, se é uma mulher trans, na opinião de vocês, a Erika Hilton, ela estaria em condições de avaliar isso para poder presidir a Câmara? Quem começa? Posso falar? Pode falar. Voltando à fala da Silvia, ela começou dizendo que a biologia é uma parte muito pequena. Essa parte eu discordo totalmente, porque assim, então eu posso me identificar como uma pessoa negra e me beneficiar de cotas em faculdade federal? Por que a biologia é uma coisa pequena quando se trata de mulher, mas quando se trata de outras pautas que vocês defendem, aí sim é uma coisa grande, é uma coisa central? Outra coisa, como que uma pessoa, novamente, repito, uma pessoa que nunca passou por isso, ok, entendo que você discorda desse ponto, mas assim, a pessoa nunca passou por um período menstrual, ela nunca teve uma cólica menstrual, ela não sabe o que é ser uma mulher, ela sabe o que é ser uma mulher trans. Eu não sei o que é ser uma mulher trans, ela não sabe o que é ser uma mulher cis. Como que uma pessoa dessa consegue discutir assuntos e se colocar no lugar de uma pessoa para discutir assuntos sobre violência obstétrica, pobreza menstrual, saúde reprodutiva, combate à mortalidade materna, uma pessoa que sequer respeita as mulheres. A Fernanda citou aí uma série de estudos mostrando quantas mulheres foram negligenciadas ao longo da história. E eu estou aqui para falar sobre a defesa das mulheres de verdade. Eu entendo que as pessoas trans têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, jamais vou me colocar no lugar de fala de tentar entender o que se passa ou o que ela sofre. Eu espero que o contrário também seja verdadeiro. Posso comentar? Por favor, Silvia.
Veja, nem todas as mulheres menstruam, nem todas as mulheres têm filhos biológicos, nem todas as mulheres têm útero, nem todas as mulheres têm mamas, e nem por isso elas deixam de ser mulher. As mulheres têm uma gama muito grande de vivências. Você está resumindo, né, as mulheres a uma máquina reprodutiva. Nós não somos você até agora não me definiu o que é uma mulher. Até o momento você não me definiu o que é uma mulher. Mulheres não são resumidas só aos órgãos reprodutivos. Nós somos claro muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, vejam bem, uma mulher que não tem filhos ou que tem filhos adotivos, que não são filhos biológicos, como vocês gostam de se apegar à biologia, não tem filhos biológicos, ela não sabe o que é defender os seus filhos? Ela não sabe o que é ser mãe? Ela sabe o que é ser mãe, mesmo aqueles filhos não saindo do seu ventre. Então, assim, a questão resumida, só a biologia, ela não explica a nossa sociedade nos dias de hoje. Ela não explica por que tem pessoas que nascem com um sexo biológico e que não se sentem inteiras naquele sexo. Elas precisam transicionar e elas transicionam. E a Érica foi uma pessoa que transicionou e que é uma mulher trans, mas ela não deixa de ser mulher porque ela é uma mulher trans. E ela sente, sim, por ela ser mulher, ela é assediada, por ela ser mulher, a fala dela é desvalorizada, desculpa, por ela ser mulher. Ela sofre... Ela tem 26 projetos, ela tem 26 projetos. Tá bom, você está dizendo para defender as mulheres. Sofre. Eu não estou dizendo que a Érica Hilton não sofre. Ela sofre, sim, todas as dores de uma mulher trans. Mas ela não sofre todas as dores de uma mulher, ponto. Porque esse negócio de mulher cis também não quero. Mulher é mulher sem sufixo. Eu sou mulher. Eu não preciso de um sufixo para definir o que eu sou. Entendeu? Você é uma mulher jovem, branca e que não tem filhos, por exemplo. Meninas, eu quero agradecer. A gente está se encaminhando aqui. A gente está se encaminhando para o final. E ela passa no urologista.